Já estamos em direto? Já! Já estamos em direto. Mas como ainda não te vejo por aí, vou aproveitar para fazer aqui a operação da praxe. Vamos cá ver. E sim. E então, boa noite, sejas muito bem-vinda e bem-vindo quando chegares. E sim, Julieta Totalista, já te vejo aí. Bem-vinda mais uma vez. E então vamos falar sobre investir no propósito. Investir no propósito é o tema da nossa transmissão de hoje. E sobre isso, eu vou começar por ler aqui a tua questão, Julieta, aproveitando que já chegaste. Vamos começar imediatamente pela tua questão, pelo teu comentário de resposta ao repto que eu fiz ontem, da preparação do tema de hoje para quem fosse assistir. E, portanto, eu recebi aqui o teu comentário, comentaste lá no post de anúncio da transmissão, e vou ler. Em preparação do tema de hoje, na minha opinião e entendimento, investir no propósito pode ser feito de forma interna ou externa. Desde a análise dos nossos pensamentos e crenças internas, ao adquirir, por exemplo, um equipamento, usando a nutrição, por exemplo, uma balança com especificações X, que suportem e facilitem o nosso caminho com propósito. E aqui estás a falar na questão da tua prática relacionada com o nutricionismo. Diria mesmo até, peço desculpa, diria até mesmo não quando achamos não saber qual é o nosso propósito, o facto de alocar tempo e dedicar energia na sua procura são também formas de investimento no mesmo. Portanto, o teu comentário está dividido em duas partes. Esta é a primeira parte do comentário e eu vou já fazer o meu comentário sobre esta primeira parte. Sim, o nosso propósito, o investimento no nosso propósito pode ser considerado de uma forma interna ou de uma forma externa. Na forma interna é precisamente como tu falaste, estamos a investir em ativos intangíveis, para usar uma linguagem dos negócios, da economia, da contabilidade, da gestão. E então esses ativos intangíveis o que é que são? São precisamente os nossos recursos internos, não é? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo aquilo que constitui a nossa realidade interior e que nós achamos que pode então alavancar essa expressão autêntica de quem somos. E então vamos tomar a decisão de investir o tal tempo, energia, atenção no desenvolvimento dessas qualidades internas, não é? E depois, obviamente, faz sentido associar a dimensão externa a isto sempre que faça avançar, progredir essa expressão do nosso propósito associada fundamentalmente à dimensão interna, e nós temos visto nas transmissões, que é uma das coisas em que eu acredito, que a dimensão interna e a dimensão externa necessariamente têm de andar a par e passo, têm de dançar uma com a outra, devem interagir, devem entrelaçar-se para nos fazer então expressar cada vez mais aquilo que somos. E nesse sentido, com certeza, se estamos no nutricionismo e achamos que um equipamento, uma balança, com as tais especificações que nos ajuda então a entregar o nosso craft, a fazer com que possamos fazer as gerações de valor associadas a essa atividade a partir desse equipamento, mas com certeza esse equipamento e todos os outros, não é? Que possam estar aqui associados. E portanto, é como tu disseste, o facto de alocar tempo e dedicar energia na procura, necessariamente, mesmo que não saibamos qual é o nosso propósito, ou que não tenhamos aquela definição oleada, certinha e direitinha, de como é o nosso propósito, de que forma é que queremos contribuir autenticamente para o mundo, a começar para nós mesmos e para a nossa própria expressão, faz todo o sentido. Faz todo o sentido que estejamos a considerar que o processo da descoberta é necessariamente viver o propósito, é necessariamente investir no propósito. Já faz parte da própria vivência do propósito. Sim, com certeza. E agora vou ler a segunda parte do teu comentário. Além da dimensão pessoal de investirmos no nosso propósito, ao investirmos no nosso, estamos também a algum nível a investir no propósito de outros. Se pensarmos numa rede de propósitos, num ecossistema, perguntas tu. Posso estar errado aqui, mas visualizo o nosso investimento genuíno e alinhado com os nossos dons, um investimento pessoal, tornar-se global e de alguma forma projeta-se no futuro. Nem sempre nos iremos sentar à sombra da árvore que plantamos, inspirando-me aqui nas palavras de Nelson Anderson. Espero que isto faça sentido. Sim, faz todo o sentido. Com certeza. Com certeza. Sim, não é possível equacionar propósito sem equacionar o impacto que possamos ter nos outros. Portanto, quando pensamos em contribuir com o nosso propósito, necessariamente estamos a contribuir para quê? Para quem? Onde? Em que contexto?
necessariamente que isso vai ter consequências à nossa volta, porque é mesmo assim que a vida funciona. Nós não estamos separados uns dos outros. Aliás, essa é uma das ilusões básicas, não é? A ilusão de que eu tenho o meu propósito. Na verdade, eu tenho o meu propósito, e faz sentido falar nesta ilusão parcial, não é? Que estamos aqui a usar como conceito para podermos entender melhor como é que afinamos a nossa própria batuta, para podermos então transmitir essa afinação e contribuir com essa afinação para o bem dos outros. Mas nós todos fazemos parte de uma grande sinfonia, de uma grande orquestra. E é muito mais evidente, obviamente, vermos essa orquestra nos locais onde interagimos com outras pessoas, seja na família, seja na profissão, seja nos relacionamentos, nas amizades, o que seja. Mas a verdade é que todas as formas de vida, se nós formos a ver, e isto é uma realidade científica já, interagem entre si. E, portanto, necessariamente nós todos, com certeza, estamos a gerar, quer tenhamos consciência disso, quer não, ecossistemas. Estamos a participar e a co-criar esses ecossistemas na medida em que neles participamos e contribuímos e damos o nosso melhor. Ou não, obviamente. Mas, claro que sim. Claro que a rede de propósitos é uma natural consequência do facto de cada vez mais pessoas se reconhecerem em expressão autêntica daquilo que são, a dar os seus contributos, seja profissional, nos negócios, na família, com os amigos, todas as dimensões, todas as áreas da vida. Mas, obviamente, nós pensamos, fomos habituados a pensar no propósito mais em termos daquilo que é o nosso contributo profissional, ou para a comunidade, ou para a nossa família, o nosso legado. Isto depois também está muito relacionado com a nossa fase da vida, com o nosso ciclo de vida. Nós pensamos, por exemplo, muito no conceito do give back, dar de volta. É um conceito que hoje em dia está a ser reformulado, mas este conceito acabaria por ocorrer muito quando as pessoas já tinham uma carreira consolidada, já tinham ganho o seu relógio de ouro, entre aspas, das suas reformas, nas suas empresas, onde tiveram a trabalhar décadas. Isto num contexto mais convencional daquilo que é, se pensarmos a realidade dos baby boomers dessa geração, que então estava habituada a enquadrar a sua participação no processo de geração de valor numa ou poucas organizações ao longo do seu percurso de vida e, portanto, no final sentia que tinha de recuperar algum significado para poder continuar a ser útil. E acabo de me lembrar de um filme que vi há não muito tempo atrás, em que Robert De Niro participa com Anne Hathaway num filme que agora já não me recordo do nome exatamente, mas que ela basicamente é uma fundadora de uma empresa tecnológica e ele já reformado tinha sido vice-presidente de vendas de uma outra empresa, uma pessoa com muita experiência, e o filme é todo assim em tom de comédia barra drama. Não sei se conhecem esse filme, se estás a ver, se conheces. E basicamente ele foi tentar então continuar a fazer a sua cena, ultrapassar a sensação de solidão e de desconexão que sentia depois de ser reformado. E portanto foi então passar a contribuir nesse contexto dessa empresa da Anne Hathaway, dessa nova empresa tecnológica de venda online de vestuário. E o filme articula-se todo em torno dessa história. Isto para dizer que ele foi à procura de um outro ecossistema para poder unir e fundir e então entrelaçar o seu próprio propósito nesse outro propósito daquela mulher jovem e inspiradora que tinha lançado a sua própria marca e num ano e meio já estava com 200 colaboradores depois de ter fundado a empresa sozinha na sua cozinha. Isto também é um dos exemplos típicos de American Dream, transposto para uma narrativa de um filme de Hollywood que já sabemos que tem os seus padrões e as suas formas de história já mais ou menos encaixotadas, embaladas e prontas a entregar. Mas tem aqui um valor para aquilo que nós estamos a falar, penso eu. Portanto, aqui com certeza que o nosso investimento no propósito se projeta no futuro. Essa é a própria definição de investimento. O investimento é um ativo que gera resultados não apenas no presente, mas também no futuro e nos permite então libertar cada vez mais valor para nós e para os outros através da presença desse investimento, desse ativo. Não é? E usando já aqui uma linguagem mais dos negócios, mais da gestão, mais da contabilidade. Todo o ativo todo o investimento tem o seu return, o seu retorno, return on investment, o seu ROI. E portanto, se nós pensarmos no ROI do nosso propósito, então ele é fundamentalmente o retorno de gratificação, de satisfação, de sustentabilidade do nosso viver, sendo aquilo
que somos, em todas as dimensões, inclusive é material também, obviamente. Mas aqui podemos pensar num ROI nas 4 grandes dimensões da constituição humana, se quisermos ver as coisas deste modo, e podemos então pensar, além do tal ROI material ou financeiro, podemos pensar no ROI da saúde, podemos pensar no ROI da saúde emocional, num ROI intelectual, num ROI da gratificação mental, num ROI da gratificação espiritual, porque não? Num ROI da gratificação da nossa alma. E então podemos, num ROI da significação da nossa vida como um todo. Qual é o ROI daquilo que vai ficar, aquilo que nós deixamos? Da nossa participação na vida uns dos outros, não é? Se pensarmos então em termos desse conceito de investimento levado a uma ótica muito mais abrangente, não é? Sem ser só o profit, sem ser só o lucro, sem ser só o rendimento material, financeiro, monetário, qual é o rendimento que eu tiro de estar a fazer aquilo que eu sei que é certo para mim? E sim, com certeza. E aí entramos outra vez numa definição que se ajusta muito bem à liderança, que falámos há, se não estou em erro, 3 sessões atrás, que é a questão do legado e a questão de qual é o teste supremo de um grande líder. Na minha interpretação, o teste supremo de um grande líder é aquele que deixa grandes líderes para trás. E mais ainda, se quisermos pensar no culminar do grande líder, o culminar do grande líder é aquele que deixa líderes que o superaram. Para mim, essa é a pièce de resistência, é o padrão diamante da liderança. Um grande líder é aquele que deixa líderes que o superam. E quantos de nós, agora pensando nas pessoas que conhecemos e que achamos que têm responsabilidades de liderança, quantos de nós é que achamos que há esse investimento no comportamento das pessoas que tipicamente ocupam posições de liderança? Quantos líderes é que conhecemos assim nas nossas vidas? Certo? Pois eu digo, tipicamente, se muitos dos vários papéis associados à liderança convencional na nossa sociedade estivessem a ser bem cumpridos, isto seria e deverá cada vez mais ser claramente visível, claramente notável nas pessoas que desempenham funções de liderança. E como também vimos, somos convidados cada vez mais a um paradigma de liderança 360, independentemente da nossa posição formal, da nossa autoridade ou do cargo que ocupemos. E, portanto, se de facto somos líderes, queremos ver o melhor em nós e nos outros, e o ROI do nosso propósito necessariamente vai expandir os outros ROI, os outros Return on Investment, o retorno de sermos o que somos, cada vez mais. E investir no propósito, muitas das vezes, em contextos não são purpose-friendly, não são amigos do propósito, e ainda existem, ainda são, e estão cada vez mais à tona no tempo em que vivemos, em função dos desafios que estamos a atravessar, em função da realidade que fica cada vez mais a descoberto, que fica cada vez mais à evidência. Então o que é que acontece? Conseguimos ver com mais clareza, com um contorno se calhar mais lúcido, como é que somos sabotados ou impedidos, bloqueados, limitados nesses mesmos contextos à expressão autêntica daquilo que somos. Mas também quantos mais de nós poderem reparar isso e quantos mais de nós souberem ver o lado produtivo e criativo disso, o lado da oportunidade, mais do que o lado da limitação. Não quer dizer não reconhecer a limitação, é fundamental muitas das vezes reconhecer o que não funciona, o que é que está mal, o que é que não é justo, lícito, verdadeiro, para isso mudar, para que possamos fazer então a seguir a outra etapa que também já falámos noutra transmissão, o que propunha o Sr. Buckminster Fuller, o grande inventor do século XX, um dos grandes inventores de nova era do século XX. Se queremos substituir um modelo que está obsoleto, não vamos estar a lutar contra esse mesmo modelo. Construímos um novo modelo que, pelo seu próprio funcionamento, pela sua própria demonstração, põe à evidência que esse modelo está, de facto, obsoleto, e então, naturalmente, essa obsolescência fica clara, evidente, patente e em exercício do arbítrio mais ou menos livre que podemos ter, se percebemos as vantagens e os benefícios de mudar para melhor, já o ditado popular diz, para melhor muda-se sempre. Portanto, as pessoas naturalmente tendem a superar a sua própria resistência e inércia à mudança se virem algo de melhor, certo? Mais à frente.
E, portanto, esta é uma das coisas que é importante que nós tenhamos aqui em consideração quando estamos a falar em investir no propósito. E é por isso que é tão importante que possamos desenvolver a cada dia, cada vez mais clareza da visão do que é que o propósito faz por nós. Porque é essa clareza de visão que vai alavancar cada vez mais a energia positiva do sonho, do benefício que é estarmos a investir e a apostar, muitas das vezes contra ventos e marés, na expressão autêntica de quem somos. E então isso dá-nos aquele extra de força que o próprio Sr. Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, que já aqui falámos em transmissões passadas também, percebeu quando afirmou aquela famosa frase de quem tem um porquê consegue suportar qualquer como. É isto que acontece com todos nós, essa dimensão aspiracional da alta idealização de quem podemos ser e do que podemos viver, que está presente em cada um de nós, porque é uma parte integrante da natureza humana. Boa noite, Cidália, bem-vinda. Obrigado por estares aqui. Vem cada vez mais fortalecido, cada vez mais viçoso, cada vez mais forte, cada vez mais brilhante, com cores cada vez mais flamejantes, se quisermos, para a nossa vista, e isso transmite-se também aos outros, acaba por ser, acredito eu, sinto, sei, já vi, uma questão de tempo, até que os outros percebam isso. Uma questão de tempo, até que, na ótica de contribuirmos, não na ótica de nos darem palmadinhas nas costas, embora isso possa ser agradável, não na ótica de nos endeusarem. Isso pode ser agradável, mas é altamente pernicioso e é uma das sombras das indústrias do desenvolvimento humano, dos espetáculos, etc. O endeusamento da capacidade, o endeusamento da fama, o endeusamento da notoriedade. Tudo isso são obstáculos, muitas das vezes, e não propriamente vantagens. O reconhecimento da competência é uma vantagem para as pessoas poderem executar e fazer a sua cena. Eu gosto de vos ver e cumprimentarem-se uns aos outros aqui. É muito bonito, sim. Gostamos de ver as pessoas a fazer, a brilharem, a fazerem a sua cena, mas temos de estar a reconhecer méritos que muitas das vezes não têm, e temos de estar a dar esse contributo para que elas muitas das vezes se desconectem da sua própria humanidade e achem que estão a pairar acima do comum dos mortais. Tantas e tantas tragédias já aconteceram na história da humanidade. E muito concretamente no século XX vivemos esta sociedade mais conectada e mais de mídia, que tem esta sofreguidão pela fama e pela notoriedade, não é? O que não quer dizer que não queiramos deixar a nossa meta, o nosso marco, o nosso impacto. Estou-me a lembrar de um dos meus professores favoritos de sempre, um professor que eu estudo recorrentemente, um professor que eu considero que é um mestre, o professor o mestre Omram Mikhail Ivanov, que ele dizia que não há qualquer problema em o aluno querer superar o mestre. E voltamos a ligar à definição de liderança, não é? E porque é que é tão lícito esse investimento recorrente, significativo, que possamos querer fazer em superar os nossos mestres, as nossas referências, aqueles que de alguma forma nos inspiram a ser o nosso melhor. Faz parte da própria lei da evolução. E ele dizia, não há qualquer problema em um aluno querer superar o seu próprio mestre. É recomendável até. O aluno tem de transcender o mestre, ele deve transcender o mestre, preservando necessariamente as dimensões do respeito, da consideração, do realismo, os tais efeitos de Dunning-Kruger, como se diz também na ciência, é que às vezes já sabemos uma coisinha e achamos que sabemos muito, e que já somos melhores que o mestre, que já sabemos mais que o mestre, que já sabemos mais que os professores, que as outras pessoas que dedicaram décadas de estudo a uma determinada área. Nós podemos ter algum tipo de facilidade, ou talento, ou inspiração, ou simplesmente alguma embriaguez, com um sucesso mais ou menos momentâneo e da atenção que possamos estar a receber, ou o que seja, já achamos que somos mais do que esses mestres e começamos a fazer comparações e estabelecer comparações. Pois bem, isso também não é necessariamente tão mau assim, porque a pessoa se está a subir para o topo de um precipício e se vai estatelar-se cá em baixo, metaforicamente falando, obviamente, estamos a falar em termos metafóricos, em termos do nosso ego, o que vai acontecer é que vai ter essa devolução, vai ter essa aprendizagem de perceber que se calhar não era assim tão iluminado, tão desenvolvido, tão competente quanto pensava, tão mais capaz do que as outras pessoas com quem se estava a comparar, não é? Pegando aqui em algumas dimensões de desafio que podem acontecer. E agora vejo aqui o teu comentário, Julieta. Acho que essa necessidade de reconhecimento pode alimentar o ego em demasia.
na minha opinião, obstáculo ao propósito e perda de visão. Sim, totalmente de acordo. A necessidade de reconhecimento para fazermos o que nós fazemos, já dizia, também já falámos aqui nas outras transmissões, já dizia o Bhagavad Gita, vai bloquear precisamente a nossa capacidade de investir no nosso melhor e vamos até cortar esse investimento. Então, ou no mínimo suspender, contrair, que é, calma lá, eu já sou assim tão bom, se eu já sei isto, já sei aquilo, já acham que eu sou A, B, C ou D, então, o que é que eu vou fazer? Vou descansar à sombra da bananeira, vou fazer outra coisa qualquer. Isto é a linguagem do ego. Não é? Obviamente eu estou aqui a fazer um ensaio ou uma simulação da linguagem do ego. Há esta tendência. E atenção, todos nós, seres humanos, temos um ego, tanto quanto eu me apercebo mesmo, talvez com exceção de alguns que já tenham atingido um nível de iluminação, os tais grandes mestres, mas que eu na realidade não sei, porque não sou um grande mestre, portanto não sei. Mas todos nós, e o Bhagavad Gita falava precisamente nisso, se nos deixamos prender e bloquear pela dimensão, pela questão do reconhecimento, então vamos estar precisamente a entrar em apego e não vamos ser capazes de fazer o tal Karma Yoga, fazer o que temos de fazer, independentemente de ser mais fácil, mais difícil, mais aplauso, menos aplauso, mais reconhecimento, menos reconhecimento, e vamos ficar bloqueados e presos então nesse contexto da necessidade ou não do aplauso para nos podermos chegar à frente, não é? Por assim dizer. Vou usar aqui mais uma expressão popular. E portanto, o nosso investimento, investir no propósito, passa por reconhecermos que, independentemente das consequências, independente dos resultados e daquilo que venha a acontecer, é um investimento de ganho à partida, há alguma forma que a gente sente que é que funciona para nós num determinado momento. E obviamente pode ser necessário haver lucidez, pode haver necessário entender bem os limites daquilo que se pode fazer e não se pode fazer num determinado momento. Tudo isto é válido. O que muito mais vezes acontece do que o contrário é as pessoas que pura e simplesmente não investem na sua expressão autêntica. Pura e simplesmente alimentam loopings de impossibilidade de não poderem saber, ou de não poderem viver, ou de não saberem, também acontece. Esse é um dos loopings que acontece mais, em especial, em pessoas que já estão no desenvolvimento humano há algum tempo, que é a narrativa de ainda não sei qual é o meu propósito, mas na verdade já têm um conjunto imenso de informações que foram recolhendo em leituras, em workshops, em cursos online, em artigos, já fizeram uma quantidade de recolhas e, na verdade, o que está a faltar é colocarem em prática, é ativarem o tal ciclo da reflexão à ação, a reflexão à ação, para que isso possa devolver resultados na matéria que as permitem continuar a avançar e um segundo passo muito importante também que costuma faltar é, depois desses resultados virem, desmontarem as partes da narrativa que ainda alimentam, que ainda não sabem bem, ainda não é isto, ainda não é aquilo. Não, já estão a descobrir, já estão a fazer, já estão a receber essas devoluções. Portanto, continuem a fazer, continuem a ajustar a rota, continuem a persistir quando parece que não é fácil. Porque muitas das vezes não é mesmo fácil. Não é? Deixar de nos compararmos com os outros, jogar o nosso próprio jogo, como eu também já referi aqui noutras transmissões, é muito importante. Jogar o nosso próprio jogo, entender que se a expressão autêntica de quem sou, eu sou uma pessoa de expressão singular, mesmo que seja igual a todos os outros, se tenho a minha própria combinação de ADN, de impressão digital, de íris, etc., então também eu tenho o meu próprio processo de desenvolvimento de minha, também a minha própria semente do meu propósito vai requerer os investimentos próprios, as suas regras próprias, a água, a terra, todos os elementos que façam com que ela possa então continuar a crescer, continuar a transformar-se em tronco, em flor, em fruto e em colheita. E isto falando no plural, obviamente, frutos, flores, colheitas. Portanto, em termos aqui de investir do nosso propósito, obviamente agora todas as restantes transmissões e aquilo que já falámos fazem todo o sentido e aplicam-se aqui também. E que é o quê? Toda a gama dos recursos que nós podemos desbloquear e que tu mencionaste muito bem no teu comentário inicial, Julieta. Os nossos recursos internos e externos, os investimentos internos e externos que podemos ter de fazer para alavancar esses mesmos recursos. Ou para reajustar a rota, para retirar a energia, atenção, tempo, dinheiro de alguns recursos e colocá-los noutros mesmos recursos. E uma coisa muito importante que também é falada recorrentemente no desenvolvimento humano, e não é à toa que é falada, é a dimensão da gratidão. Reconhecer que recursos já temos,
Que possibilidades já temos? Que bênçãos já existem na nossa própria vida, em consonância com essa expressão autêntica de quem somos. E então sim, vamos então focalizar esse trabalho de gratidão para, recorrentemente, uma vez após a outra, reconhecermos então esses ativos internos e externos, tangíveis e intangíveis, perdão, que já existem em nós e que podemos então caminhar. Isso pode ser uma prática também, pode ser associada, e é muito comumente sugerida no self-help, no desenvolvimento pessoal, na autoajuda, fazer isso juntamente com o journaling, ou no próprio journaling, na escrita do diário. Escrever, porque é que eu estou grato hoje? Estou grato por isto, estou grato por aquilo, estou grato por aquele outro. Mas então também posso fazer essa escrita a pensar no que é que alimenta o meu propósito, na fase em que eu estou a precisar e pelo qual eu estou grato e que já existe na minha vida. Será qualquer coisa associada a eu descobrir o meu propósito? Ou já estou na etapa seguinte, ou na disciplina a seguir, não sei se recordam das 3 disciplinas do propósito, não é? Disciplina da descoberta, disciplina da transição e disciplina da excelência. Ou será que já estou na etapa da transição, eu já descobri o meu propósito e agora ele precisa ser consolidado? Então eu preciso fazer mais investimentos de consolidação. Posso reconhecer os ativos que já tenho para essa consolidação. O que ativos são esses? São uma boa coleção de livros sobre propósito? São algumas aulas do Júlio que também gosto e colecionei para descobrir mais e levar cada vez mais além o meu propósito, com cada vez novas camadas, nuances, impactos. É o quê? É aquele contexto que me permite que eu tenha, então, a sustentabilidade de relacionamentos, de dinheiro, de alojamento. O que é que já há que eu posso fazer, ponto a ponto, não é? Que já tenho para sustentar isso? E em função das etapas, em função dos ciclos, e depois então é usar a criatividade, não é? E então é pôr go the extra mile, porque muitas das vezes chegamos ao final do dia, só podemos ter esse momento para investir no nosso propósito. Vamos imaginar, levantamos-nos cedo, vamos trabalhar, estamos o dia todo fora de casa, a fazer um trabalho que também tem os seus desafios. Energeticamente podemos chegar a casa já cansados, mas mesmo assim, ao final do dia, dizemos, sim, amanhã vou-me levantar cedo, mas eu vou dedicar este tempo, todos os dias, ao final do dia. Eu lembro-me perfeitamente, depois de ter entregue a carta de admissão em 2011, que decidi que precisava de ter mais clareza naquilo que estava a caminho, mais clareza naquilo que estava a fazer ou a não fazer, e penso que já partilhei convosco, ao acordar e ao deitar, reservei 1 hora extra, portanto 2 horas por dia a mais, para, naquela altura, escrever os meus objetivos para as 12 áreas da vida. Eu levava 1 hora a cada escrita disto. 1 hora antes e 1 hora depois. Dava mesmo o extra mile. Dormia menos para fazer isto. Continuava com o mesmo trabalho na auditoria financeira. Continuava a fazer as leituras e os estudos. Continuava no curso anual onde estava. Continuava a ir aos workshops aos fins de semana. Continuava a fazer as leituras. E dava o extra mile. Sentia que era o que era preciso dar naquela altura. Não é? Portanto, não tem de ser isto necessariamente, mas o que é que poderia ser para ti agora? Seria isto? Seria algo diferente? Seria descansar mais, abrir mais espaço para poder então perceber quais é que são os investimentos que se estão a proporcionar agora? Pode ser um movimento o inverso, certo? Seria o quê? Portanto, e em cima disto então colocar todos os outros conceitos associados ao investimento e associados ao propósito. Já vimos falando, obviamente, muito mais desenvolvido, de forma muito mais desenvolvida, perdão, nas restantes transmissões, sobre o que é o propósito. Na questão da dimensão dos investimentos, também já fomos falando, algumas dimensões associadas a isso, não é? Recomendamos aquele livro da Personal MBA, de Josh Kaufman. Quem quiser investigar, tu, Julieta, sei que já tens, já partilhaste. Quem está a ver também pode querer investigar esse livro. Tem uma zona, um glossário de conceitos. Uma das secções do livro é só sobre conceitos de investimento. Trabalho para casa. Como é que podem ajustar isso à expressão criativa autêntica de quem são? Como é que podem denominar isso, mais uma vez, em termos das vossas inclinações, dos vossos interesses, das vossas paixões, das capacidades, competências, talentos e dons que querem angariar, que querem obter, ou em termos dos projetos, das contribuições, das atividades que em recorrência querem ativar e concretizar, ou daquilo que já fizeram no passado e que agora querem passar a significar de uma forma diferente. Sim, vamos imaginar que já tens uma
carreira sólida, estabelecida naquilo que sentes que é o teu propósito. Já deste um contributo significativo para que esse propósito seja uma realidade, ou pelo menos tens feito a tua parte. Como é que podes, então, libertar ainda mais valor através de ressignificação disso que já fizeste, desses ativos que já criaste? Como é que esses ativos podem ser ressignificados, feita até a reutilização, ou repurpose, lá está, para usar o termo anglo-saxónico, para isso poder alavancar a tua próxima etapa da tua vida, a tua próxima etapa criativa, aquilo que se segue no teu ciclo de contribuição. Já pensando na excelência do propósito. Agora já estou aqui a falar para alguém que já possa estar a precisar da camada da terceira etapa, do terceiro vértice do triângulo, que é a excelência do propósito. É isto. Estamos sempre a aprender e sempre a obter meios distintos para ir cada vez mais além e para aplicar aquela que eu considero ser uma das metáforas mais produtivas para equacionar esta dimensão de investir com propósito, que é a imagem, se quisermos, a imagem que concilia uma espiral, se estão a ver uma espiral, com uma teia de aranha. Agora vamos imaginar, não é? Uma espiral conciliada com uma teia de aranha. Eu não sou muito bom em desenho, mas eu vou arriscar aqui nesta transmissão e vou fazer aqui um desenho. Vamos ver se eu encontro aqui uma folha disponível. Se não encontro, vou criá-la agora mesmo. Lá está, quando não descobrimos, criamos. E acabei de dobrar aqui. Então vou desenhar aqui uma espiral. E agora uma espécie de uma teia de aranha. E vamos imaginar esta teia que se subdivide como se fosse uma mandala com áreas da vida. Não é? Que é essa a ideia que eu quero vos transmitir agora a seguir. E estou aqui a fazer, já estou a terminar o meu desenho e já está. Não sei se está para ver muito bem. Que é a mandala por norma. E porquê é que eu gosto desta imagem? Para simbolizar a questão do investir no propósito. Porque a mandala por norma fecha, não é? É um formato circular. E o círculo representa a totalidade, obviamente, e é uma ideia muitíssimo apelativa e muitíssimo inspiradora e transversal no desenvolvimento humano. Mas a espiral também o é. E a espiral simboliza, precisamente, uma trajetória evolutiva no percurso que possamos fazer. Portanto, simboliza aquilo que o grande guru do desenvolvimento humano, Tony Robbins, chama o CANI, que é o Constant and Never-Ending Improvement. E, portanto, esse Constant and Never-Ending Improvement parece-me que é muito bem simbolizado pela figura da espiral, não é? Que vai expandindo através de um centro. E se pensarmos na nossa vida, e se pensarmos que podemos também querer dar alguma sistematização, é esta figura da expansão, e que a figura da expansão é uma figura necessariamente relacionada com a dimensão dos investimentos, e queremos sempre investir de uma forma cada vez mais significativa no nosso propósito, então podemos fazer essa expansão, essa visão da expansão, da espiral do nosso caminho, pelas várias áreas da vida em que podemos ter de expressar propósito, e podemos denominar essas áreas em termos do propósito. E eu, para essa denominação, eu não conheço melhor divisão por áreas do que a divisão por áreas da astrologia. É a divisão que eu uso no meu trabalho, é a divisão que eu reconheço, que eu recomendo, perdão, e que reconheço também como a melhor, como a mais valiosa. E, portanto, o que esta figura da espiral nos está a dizer? Que em vez de alimentarmos narrativas e circunstâncias de delimitação em círculo, podemos então expandir isso em círculos virtuosos, lá está, espiralados, em que recorrentemente podemos fazer uma revisão dos ativos que fazem sentido para expandir o nosso propósito. Dica de $1 milhão que eu agora vou dar e que pode mudar a vossa vida. Se forem a uma sessão, a uma consulta com um bom astrólogo, e esse astrólogo ou astróloga vos dizer, ou vocês descobrirem na vossa mandala astrológica qual o momento no ano em que o Sol entra em trânsito por cada uma das 12 casas astrológicas, neste caso em que ele então está a iluminar cada uma das 12 áreas da vossa vida de acordo com a proposta astrológica, o que vocês vão ter é, se quiserem, uma sugestão temporizada para o resto da vossa vida sobre o tipo de ângulos, sobre como podem viver melhor o vosso propósito, que vão ter ao longo do ciclo anual, com datas específicas para vocês. E, portanto,
isto vai ficar gravado em vídeo e vocês depois podem, se quiserem, tomarem notas mais desenvolvidas. Ou se marcarem uma sessão com um astrólogo profissional ou quiserem estudar astrologia, forem ao site astro.com e descobrirem, através do vosso mapa astral, em que datas, através dos graus do zodíaco, é que o Sol está em trânsito no ciclo anual, todos os anos, pelas vossas áreas da vida. Vocês podem usar isto como uma ferramenta de trabalho para, por exemplo, ao final do dia, nesses períodos em que o Sol está em trânsito por essas áreas, refletirem sobre como é que isso pode libertar mais propósito. Pronto, aqui uma pequena prenda de outras que fazem parte aqui desta caixa de ferramentas e que eu uso mais nos contextos dos acompanhamentos individuais pagos, que são sugestões específicas e individuais para libertar propósito nas nossas vidas em função da nossa própria combinação específica e única de quem somos. Minhas queridas e meus queridos, por hoje é isto. Não sei se têm mais questões ou comentários que queiram fazer. Se sim, por favor, tragam-nos agora. Estou a preparar-me para fechar esta sessão. Amanhã vamos falar sobre educar com propósito. Educar com propósito é o tema da sessão da manhã. É um dos temas mais caros para mim do que tem a ver com propósito, que acho que é completamente indissociável do propósito. Não consigo conceber melhor forma de educar do que não seja uma educação purpose-driven, uma educação baseada em propósito. Portanto, vai ser o tema da manhã para fecharmos esta semana em beleza. E, portanto, por hoje é tudo. Se não têm mais comentários, beijinhos. Até amanhã.